Começa agora, Chico Xavier, um homem chamado amor. Apresentação, Sérgio Vilar e André Vilar. Queridos amigos, que alegria, programa Chico Xavier, um homem chamado amor, pela rádio Boa Nova. Apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Nós vamos hoje ver uma história muito bonita de um grupo de jovens que veio do Distrito Federal e foi visitar Chico Xavier. Eram pessoas do Distrito Federal, também uns jovens de Belo Horizonte, e eles estavam conversando com o Chico e um tema muito interessante que o Chico determina como a cruz de ouro e a cruz de palha. Antes de nós entrarmos, nós vamos então pedir ao André para dar alguns recados importantes e também saudar a cada um de vocês. Tudo bem, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Mais uma vez estamos juntos neste programa. Agradecemos aos nossos ouvintes do Brasil e do exterior que vêm nos acompanhando pela Rádio Boa Nova. Agradecemos pelo carinho, pelas mensagens, pelos abraços que estamos recebendo por onde temos ido. Agradecemos à Boa Nova, à Rádio Boa Nova, pela oportunidade que nos dão de semanalmente aqui nos encontrarmos. Gostaria de fazer também um convite muito especial e muito carinhoso. Além deste programa que apresentamos semanalmente, nós também temos um canal no YouTube, que é o da TV A Caminho da Luz. Eu gostaria de pedir aos nossos ouvintes que não nos conhecem, que não acompanham os nossos programas por este canal que eu citei há pouco, que possa se inscrever, habilitar as notificações, estar conosco. Nós temos muitas lives, nós temos muitos programas inéditos, como por exemplo, o mais recente que está no ar é o estudo do livro Missionários da Luz, que vai ao ar todas as quintas-feiras e todos os sábados, a partir das 19 horas, um vídeo inédito. Então você pode procurar o nosso canal digitando TV A Caminho da Luz ou youtube.com/TV A Caminho da Luz. Se inscreva no canal, a sua inscrição ela é muito importante. Alguns membros da Juventude Espírita do Distrito Federal e de Belo Horizonte visitavam o Chico. Antes de começar a sessão do Luiz Gonzaga, palestravam animadamente sobre o assunto de doutrina e a tarefa destinada aos moços espíritas. Uma jovem inteligente, desejando orientação e estímulo, colocou o Chico a par das dificuldades encontradas para vencerem o pessimismo de uns, a quietude e a incompreensão de muitos. Poucos queriam trabalho sacrificial, testemunhador do roteiro evangélico, que estava a exigir dos jovens uma vida limpa, correta, vestida de abnegação e renúncia. Desejava colher sem semear. O Chico ouviu e considerou: o trabalho das juventudes com Jesus tem que ser mesmo diferente. Sua missão será muito difícil e, por isso, gloriosa. E recebe de Emmanuel esta elucidação envolvida na roupagem pobre de nosso pensamento. Há a cruz de ouro e a cruz de palha, simbolizando nossas tarefas. Nós vemos que o Chico, desde muito cedo, foi procurado para dar as orientações. E ele, naturalmente, recebendo este grupo de jovens do Distrito Federal e de Belo Horizonte, não perdeu a oportunidade de ensinar. Sabemos que, quando se escolhe o caminho do Cristo na juventude, os percalços são enormes, porque nem sempre os colegas na escola compreendem, nem sempre a família compreende, nem sempre as pessoas próximas compreendem. Por isso que nós vemos a importância desta definição que Emmanuel vai nos dar. É evidente que Jesus não pede para abandonarmos o que temos prazer de fazer, mas pede sim para que procuremos observar
se os caminhos que estamos seguindo não vão contrários à nossa própria fé. Quando somos jovens, ainda somos incipientes, ainda não temos aquele vigor espiritual, o mundo ainda nos ilude com os seus sonhos e com as suas fantasias. É uma fase muito importante, mas é uma fase também que precisamos de muita cautela, porque muitos companheirinhos hoje que se encontram nas drogas conheceram as drogas na juventude, conheceram o álcool, conheceram a sexualidade desregrada, conheceram as vicissitudes. Então a juventude, ela é muito bonita, mas também é uma fase que exige do jovem muita prudência. Nós vamos ver agora, André, ao darmos continuidade nessa mensagem, a definição maravilhosa, belíssima, que somente um coração como o de Chico Xavier poderia dar, o que vem a ser uma cruz de ouro e o que vem a ser uma cruz de palha. Diz ele, a cruz de ouro, a mais procurada, pertence aos que querem brilhar, ver seus nomes nos jornais, citados, apontados, elogiados como beneméritos. Querem simpatia e bom conceito. Se tomam parte em alguma instituição, desejam nela os lugares de mando e de evidência. Querem cargos e não encargos. A de palha, a menos procurada, no entanto, pertence aos que trabalham como as abelhas, escondidamente e em silêncio. Lutam e caminham, com humildade, na certeza de que, por muito que façam, mais poderiam fazer. Não se ensoberbecem dos triunfos, antes se estimulam e se defendem com oração e vigilância, sentindo a responsabilidade que assumiram como chamados por Jesus a tarefa diferente. Entendem a serventia das mãos e dos pés, dos olhos e da mente, do coração. Enfim, colocando amor e humildade em seus atos nos serviços que realizam. É fantástico essa visão que o Chico dá do que vem a ser uma cruz de ouro e uma cruz de palha. A cruz de ouro é aquela que as pessoas querem, através do egocentrismo, se aparecerem. Querem ver os seus nomes citados nos jornais, querem estar com o nome sempre apontado, querem estar sempre à frente das coisas, querem sempre cargos. Eu gosto muito quando o Chico diz isso. As pessoas querem cargos e não querem encargos. E depois a de palha é quando as dificuldades. Aqui talvez a gente poderia também simbolizar com aquele ensinamento de Jesus da porta estreita e da porta larga. A porta larga é a porta do ouro. A porta estreita é a porta de palha. É aquela que nós trabalhamos de uma maneira humilde. É aquela que nós fazemos com o coração. Não queremos projeção, mas sabemos que aquilo que estamos fazendo é para o nosso bem e para ajudar o próximo. Interessante, André, essa grande visão de Chico Xavier. É interessante e, ao mesmo tempo, é uma luta íntima que travamos, porque nós sabemos da necessidade de caminharmos pela senda da simplicidade, mas sabemos também que na condição de espíritos milenares que nós somos, não conseguiremos tirar todo este orgulho, toda esta vaidade de uma existência para outra. Isto não quer dizer que eu também não vou fazer a parte que me cabe. Isto não quer dizer que eu não vá me esforçar, me dedicar, mas temos que compreender que temos limitações. Mas essas limitações não devem ser o impedimento para o nosso trabalho no bem. Ontem vivíamos exclusivamente olhando esta porta larga. Eu quero destaque, eu quero a fama, eu quero o meu nome
enaltecido. Quando entramos numa casa espírita, quando começamos a ouvir sobre estas mensagens como a que o Chico e Emmanuel transmitiram para aqueles jovens e que nos serve para nós outros, mostra e estimula que o caminho de transformação ele é pessoal, necessário e conforme a nossa vontade também. Eu queria, André, que você falasse um pouquinho desse texto que nós vamos ler de novo, que é o último parágrafo que foi lido, de uma definição que o nosso Chico dá sobre a cruz de pária. Por carregarem a cruz de pária, toleram o vômito de um, o insulto de mais outro, a incompreensão de muitos, testemunhando a caridade desconhecida, oferecendo com o sofrimento e a renúncia, com o silêncio e o bom exemplo, remédios salvadores aos companheiros que os adversam, os ferem e desconhecem a vitória da segunda milha. Então nós vemos a mensagem de Emmanuel mostrando vivamente o que o Chico conseguia fazer no dia a dia. Voltamos a reiterar, querido Sérgio, querido ouvinte, o que falamos sempre. O nosso programa Chico Xavier, um homem chamado amor, não tem o objetivo de colocar o Chico num púlpito, de colocar o Chico numa redoma e ficarmos cultuando. Não, o nosso objetivo é não permitir. É evidente que o nosso programa é muito simples, nós ainda somos muito imperfeitos, interpretamos de modo ainda muito simplório, muito equivocado, mas é com iniciativas como a deste programa que não deixaremos cair no anonimato este personagem que faz parte do estímulo necessário à nossa modificação. Nós somos carentes de modelos e quando vemos aliar o conhecimento com a prática, a teoria com a prática, nós vemos que esta última parte que o nosso querido Sérgio leu é perfeitamente possível de eu fazer. Não na totalidade, não no seu amplo, mas no seu pequenino, no seu micro, começando comigo mesmo, abrindo oportunidade para as pessoas que estão ao meu lado, mudando o modo de eu pensar, começando a ser mais fraterno, começando a ser mais amoroso, começando a ser mais gentil, começando a ser mais educado, porque o mundo precisa disto. Olhamos o mundo, queremos muito do mundo, sendo que para eu receber muito do mundo, eu também sou convidado a dar um pouco a mais do que eu já dou. Exatamente. Como é difícil seguir a cruz de pária. Nós vimos aqui também Emmanuel, no final, falar sobre aquela mensagem de Jesus, né? Desconhecem a vitória da segunda milha. Quando Jesus diz, não é? Se alguém te maltrata, te ofende, anda 1000 milhas com a pessoa, se ela te pedir 1000, anda 2000. Então a gente percebe o quanto nós estamos longe de compreender tudo isso que o Evangelho traz para todos nós. Mesmo dentro do movimento espírita, nós vemos de uma maneira muito estampada as pessoas que carregam esses dois tipos de cruzes. Há um tipo de pessoas no movimento espírita que querem aplausos. Tem pessoas que falam para multidões, que não sabem sequer o que é servir uma sopa, abraçar um pobre. E existe aquelas pessoas, que é uma quantidade grande no movimento espírita, que são as pessoas que carregam a cruz de pária, fazem do dia a dia um benefício para o próximo. Dando continuidade, André, porque os jovens, depois de ouvir essa mensagem lindíssima do nosso querido Chico, lembrando as palavras de Emmanuel, que ali estava com eles, os jovens presentes estavam satisfeitos. De seus olhos, órgãos musicais da alma, saíam notas gratulatórias, exornando o ambiente feliz que viviam. De mais nada precisavam. Entenderam o trabalho que lhes cabiam realizar nas terras do Brasil,
o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Linda lição, com vista também aos velhos, a todos que conseguem ouvir Jesus, na hora em que poucos o ouvem. Nós vemos que o convívio com Chico Xavier era inspirador. As pessoas saíam de lá com vontade de fazer mais, com vontade de fazer diferente. A nossa preocupação não tem que ser com o trabalho do próximo. Se o próximo quer caminhar pelo caminho A, B ou C, é um direito. Podemos alertar, podemos aconselhar, podemos conversar, mas a única pessoa que podemos mudar somos nós. Devemos e podemos fazer a diferença. Respeitar o semelhante não é ser conivente com o erro do outro, não é ser falso, não. É procurarmos fazer o que podemos, mas compreendendo que cada um está no seu momento, cada um tem seu livre-arbítrio. Por não podermos responsabilizar, por não podermos responder por uma coletividade, o meu papel é o que importa. O meu exemplo pode contagiar. Ainda não faremos o que o Chico fez, ainda estamos longe da sua grandeza espiritual, mas um pouquinho já temos condições, já temos capacidade, por isso que o seu exemplo é tão grande. É verdade, um exemplo tão grande, ensinamentos tão singelos. Hoje eu me lembro que quando eu estive a primeira vez, em 1985, à casa de Francisco Cândido Xavier, me lembro daqueles momentos, daquela noite inesquecível. Era uma noite fria, dos quais conversávamos, e o Chico começou a nos indagar sobre a mediunidade. Fazia apenas uns 3 meses que havia me adentrado a uma casa espírita pela primeira vez. Contava com 23 anos de idade, era muito jovem, apesar da mediunidade ter desenvolvido de uma maneira deseducada desde os 12 para 13 anos. A mediunidade me incomodava sobremaneira. Com 15, 16 anos já tomava remédios de tarja preta, aonde já tratava com médicos psiquiatras naquela época. E lembro-me que o Chico falava da mediunidade falante, que eu iria fazer palestras e que eu deveria me preparar estudando 2 horas por dia. Eu confesso a você, querido rádio ouvinte, que aquilo me soou de maneira estranha, porque eu nunca gostei de estudar. Tinha facilidade de aprender as lições e nas provas geralmente eu ia muito bem, mas era de pouco estudo, não gostava de ler. Quando então eu pensei, o Chico deve estar louco, estudar 2 horas por dia, para quem nunca leu um livro até os 23 anos de idade. E o Chico então inclinou o corpo na cadeira, olhou para mim e disse: meu filho, nós precisamos estudar, nós precisamos ler, eu não estou ficando louco não. Aquilo realmente para mim foi uma grande advertência, porque eu não sabia desse dom mediúnico de Chico Xavier que lia também os nossos pensamentos. Foi quando, naquele momento, o Chico dizia que nós deveríamos nos aprofundar para podermos falar do Evangelho, e que eu ia receber muitos convites de palestra, então tinha que me preparar. E no final, na hora que eu ia indo embora, o Chico, interessante, fez uma advertência: meu filho, posso fazer um pedido? Eu digo: sim, Chico, se tiver ao meu alcance. Ele disse: quando você for convidado para uma palestra, fale sempre de Jesus. E eu, na minha santa ignorância, lhe perguntei: por que, Chico? E ele então disse: porque hoje, no movimento espírita, nós falamos de tudo, de ciência, nós falamos de coisas ignoradas pelo homem na terra, mas não falamos de Jesus. Enquanto nós não tivermos Jesus no coração,
nós não vamos entender o Espiritismo e muito menos o papel que nos compete aqui na Terra. Olha que interessante, André. Sem dúvida, Jesus é o nosso modelo. Não estamos dizendo que temos que estudar e falar apenas de Jesus. É evidente que não, mas Jesus é a nossa base, Jesus é o nosso alicerce. O Espiritismo, ele é cristão. O Espiritismo tem no Cristo o seu exemplo maior, como foi perguntado por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, na questão 625, qual era o nosso guia e qual era o nosso modelo. E lá a espiritualidade, com muita felicidade, nos responde: vede Jesus. Então o Espiritismo é uma religião cristã. O Espiritismo é uma religião que tem como a sua base o seu tríplice aspecto, a ciência, a filosofia, mas culminando para o lado religioso, moral, ético, moral, dando para todos nós o ensinamento, o embasamento e compreendendo os fatos que Jesus realizou quando esteve conosco, os milagres, as profecias, todos aqueles eventos mediúnicos. Então nós temos em Jesus não aquela fé cega, mas aquela fé raciocinada, aquela fé pensante. Interessante, André. Eu gostaria de encerrar um segundo momento com o Chico, porque nós começamos a receber os convites, começamos a ir nas palestras, começamos a falar, e nessa época eu trabalhava na SOPA, lá em Itatiba, no Lar Espírita Cristão, com o nosso querido Antônio de Pádua Souza, nosso querido José Ventura, aquele grupo todo que ali nos recepcionava naquele momento. Passou-se um tempo, eu comecei a perceber, André, que as palestras parece que não havia profundidade. Eu me preparava, falava das palestras, às vezes tinha até muita intuição, mas eu, no final, eu ficava olhando comigo mesmo, conversando comigo e dizia: falta alguma coisa. Uma época, quando nós voltamos ao Chico, eu lhe fiz essa pergunta. Tivemos a oportunidade de conversar um pouco e eu lhe perguntei: Chico, posso fazer-lhe uma pergunta? Ele disse: sim, meu filho. Olha, estou fazendo as palestras, estou estudando as 2 horas por dia. E fui contando e narrando para o Chico algumas coisas. E eu comentei com ele: Chico, me esclarece uma coisa. Eu tenho percebido que as últimas palestras, eu sinto que há até inspiração, eu sinto que os bons amigos nos ajudam nas intuições, mas eu sinto que falta alguma coisa a mais. E ele diz: meu filho, você continua na sopa? Eu digo: Chico, por motivos maiores do banco, eu me afastei um pouco. E o Chico então me deu uma resposta que eu nunca mais esqueci e nunca mais vou esquecer-me. Ele diz: meu filho, nós só podemos falar de Jesus quando nós temos uma vivência em Jesus. E Jesus foi a personificação do amor, trabalhando para com as comunidades. Então, meu filho, volte para o trabalho caritativo e aí você vai falar daquilo que você está vivenciando na prática, no trabalho do amor. Aquilo foi de uma lição, de um aprofundamento tão grande. E realmente, a gente às vezes, André, vê um orador de grande conhecimento, com uma oratória magnífica, mas ao final percebemos que não há aquele elan, não há uma ligação do que fala para aquilo que o coração daquela criatura está a dizer. É interessante isso. O Chico realmente tem essa grande visão de que nós precisamos realmente tirarmos a nossa cruz de ouro e começarmos a ter a cruz de palha. As histórias do Chico são sempre emocionantes, comoventes e instrutivas. O nosso tempo voa e já estamos caminhando para o encerramento de mais um programa Chico Xavier, um homem chamado amor. Mas antes eu gostaria de convidar todos os nossos ouvintes a participar conosco do Evangelho no Lar. Nós realizamos todos os domingos, às 18 horas, pelo YouTube da TV A Caminho da Luz, o Evangelho no Lar. É uma prática que Jesus ensinou há mais de 2000 anos, pedindo paz, proteção, iluminação, saúde para o nosso lar, para os nossos familiares. Então é uma oportunidade que nós temos
nesta época de tanto medo, nesta época de tanto pavor, pelas notícias que temos recebido, pelos telejornais, que é muito importante mantermos a paz, a calma. Então eu convido todos para aos domingos, às 18 horas, horário de Brasília, acompanhar conosco. Quem quiser acompanhar os anteriores, nós temos no nosso canal, youtube.com/TV A Caminho da Luz. Aproveite, se inscreva no canal e habilite as notificações. Que lição maravilhosa. Nós até nos emocionamos porque ainda temos a cruz de ouro em nosso coração. Ainda somos vaidosos, orgulhosos. Abençoado o dia que nós tivermos a nossa cruz de pária, trabalhando em prol do Evangelho de Jesus. Vamos encerrando o programa Chico Xavier, um homem chamado amor, apresentação de Sérgio Vilar e André Luiz Querini Vilar. Até o próximo programa, um beijo carinhoso, que Jesus nos abençoe e nos ilumine a todos. Até o nosso próximo programa. Você acompanhou Chico Xavier, um homem chamado amor.